Fala galera, professor Carlos de Barreira na área, tudo bem? Pessoal, vamos fazer uma questãozinha de sólidos, uma questão das PSECs. Antes de mais nada, eu vou pedir para tu se inscrever no canal, dar um like, isso ajuda muito o meu trabalho aqui, galera. Tem uma galera que assiste aqui nos meus vídeos e não são inscritos no canal, então dá essa força aí, por favor. Vamos lá. Dado o triângulo equilátero MNP de lado X e reta R que passa pelo ponto M e é paralela ao lado NP, o volume do sólido gerado pela rotação desse triângulo em torno da reta R é... Aqui a gente vai ter um sólido de revolução. O que seria isso? Eu tenho uma figura plana, tá? E ele está ali em torno de um eixo e vai girar em torno desse eixo. É como se eu pegasse aquelas bandeirinhas de papel, colasse ali num palitinho de churrasco e ficasse girando ela. Isso forma um sólido de revolução. Para agilizar a nossa vida, eu já fiz um desenho aí, ó. Ficaria assim, ó. Repara que eu fiz dois triângulos para você entender que ele vai rotacionar. No fundo é um só, é um triângulo vermelho. Quando eu girar, ele vai aparecer aquilo ali, ó. Ele vai aparecer exatamente com dois triângulos formados ali e girando em torno, formando um cilindro azul. O que a questão quer de fato aí? A questão quer essa região preta aqui, ó. A região preta é o que a questão quer. Porém, o que você vê é um cilindro só como se fosse oco no meio. Ou seja, a parte verde aqui, ó, ela não conta, ela não aparece, é como se ela não aparecesse. Então a gente vai ter que excluir ela. Eu vou fazer aqui o volume do cilindro, que é o volume total, e vou tirar o volume do cone verde. Vamos lembrar que eu tenho dois cones, são iguais, então eu vou calcular o volume de um e vou multiplicar por 2 para poder tirar essa região que eu não quero. E aí fica somente aquela região preta que eu quero. Fechado? Vamos primeiro estudar aí o volume do nosso cilindro. Para ter volume do cilindro, vocês lembram, né? Sabem com certeza que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A base é uma circunferência. Então eu vou ter π vezes r ao quadrado. Quem seria o r aí no caso do meu cilindro? Seria exatamente a altura do triângulo equilátero. Vou pagar aqui, ó. Essa altura do triângulo equilátero, ela vai também estar lá no raio. Fechado? E que altura é essa? Se o lado dele vale x, quanto é que vale a minha altura no caso, então? Vai valer x raiz de 3, tudo isso sobre 2. É exatamente o raio. Então, ó, x raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Fechou. Então, πr ao quadrado, a área da base, vezes a minha altura. Quem seria a altura? Ó, o x está aqui. Então, ó, porque o x é o lado do triângulo, fechado? Então, ó, x está aí. Então, se eu multiplicar todo mundo, eu vou ter o volume do meu cilindro. Então, ó, fazendo essa conta, o volume do cilindro vai ser igual a π vezes x ao quadrado vezes 3, tudo isso sobre 4, vezes o x que já estava lá e eu não mexi com ele. Logo, o meu volume do cilindro vai ser igual a π vezes x ao cubo vezes o 3, tudo isso sobre 4. Descobri o volume do cilindro, que seria o volume total, a área de preto e a área em verde. Fechado? A gente sabe que o volume do cone é a área da base vezes a altura sobre 3. Toda figura que afina, a gente vai falar que vai dividir por 3. Então, a área da base vezes a altura é volume. Afinou e dividiu por 3, tu matou a guerra, calcula qualquer volume com isso. Fechado? Então, ó, vamos lá. Volume, agora a gente quer o volume do cone. Volume do cone. Quem seria o volume do cone? A área da base. Vamos lembrar que a base também é um retângulo, é a mesma base do meu cilindro. Então, é πr ao quadrado e vamos lembrar que o r é x raiz de 3 sobre 2. Então, ó, π vezes r ao quadrado, aí no caso o raio é x raiz de 3 sobre 2, elevado ao quadrado. Então, ó, a área da base está feita. Vezes a altura. Quem é a minha altura aí no caso? A altura do triângulo equilátero é x. E vamos lembrar que a área do cone verde é metade dele. Concorda comigo? Porque ele é um triângulo equilátero. A mediana ali vai ser também mediatriz, vai ser tudo, vai dividir ali o lado oposto em duas partes iguais. Então, aqui ó, vai ser x sobre 2. E como eu tenho que dividir por 3, eu posso falar que é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Acabou, né? Beleza, professor, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente aplica toda essa multiplicação aí. Então, ó, aqui eu vou ter π, que é o primeiro lá, o primeiro membro, vezes x elevado ao quadrado, vezes o 3, que é a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Esse aqui vai ficar sobre 4, por conta da potência. E agora eu posso ali, ó, multiplicar o 3 vezes 2, que dá 6, né? Então, aqui vezes
x sobre 6. Tranquilo com relação a isso. Nota-se que dá para a gente cortar, ó, o 3 com o 6. Aqui vai ficar valendo 2. E aí a gente vai continuar isso aí, ó, de que forma? Vou botar aqui embaixo agora, ó. Vai ficar π vezes x elevado ao cubo, que é x ao quadrado vezes x, concorda comigo? Tudo isso sobre 8, que é 2 vezes 4. O 3 vai morrer ali, ó, sobre 8. Vamos lembrar que esse volume é de um cone só. Calculando agora os dois cones, eu vou pegar, então, vou falar que é 2 vezes π vezes x ao cubo sobre 8. E aí, mais uma vez, eu consigo simplificar aí o 2 com o 8. Então, ó, 2 com o 8 vai dar sobre 4, na verdade, né? Então, aqui, ó, o resultado disso é π x ao cubo sobre 4. O que até me ajudou, porque lá em cima também está sobre 4. Então, facilitou que é o mesmo denominador. Fechado? Vamos agora subtrair. Eu vou pegar a área total, aquela verde e a preta, e vou tirar a verde, que a verde toda agora eu já calculei, dos dois cones. Fechado? Vamos subir mais um pouquinho. E aí eu vou ter o seguinte, ó, a área total. Estava ali, a gente acabou não vendo. Ó, a área total é π, tá aqui, ó, galera, ó. Deixa eu botar até de preto, ó. Essa aqui é a área total, fechado? Então aí eu vou ter, ó, a área do cilindro πx ao cubo sobre, vezes 3 sobre 4. Então a gente vai colocar aqui, ó, π x ao cubo vezes 3 sobre 4 menos a área dos dois cones que a gente achou. π x ao cubo sobre 4. Beleza. Então repara que de um lado eu tenho 3x ao quadrado π, do outro lado eu tenho só x, perdão, 3x ao cubo π. Do outro lado eu tenho só menos x ao cubo π. Então vai ficar 2, né? Então aqui vai ficar, ó, 2x ao cubo π, tudo isso sobre 4. Simplificando 2 com 4 ali, ó, então eu vou ter, ó, x ao cubo π, 4 com 2, aqui embaixo vai ser 2. Então fica x ao cubo vezes π sobre 2 como resposta final. Vamos ver se tem essa opção lá nas alternativas. X ao cubo, πx ao cubo sobre 2 é a nossa resposta final. Logo, seria a letra C de casa. Tá aí, galera. Espero que vocês tenham entendido, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus.